Boa noite a todos. Havendo quórum sob a proteção de Deus e de acordo com a Constituição, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata número 06/2017. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, ata 06/2017, sessão ordinária, presidente da Câmara, vereadora Rosane Costa, e primeiro secretário, vereador Biramar Machado. Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 20 horas, segunda-feira, reunir-se na Sala Severino Silveira da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, em sessão ordinária, os senhores vereadores, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto, vereador Guto Bittencourt, vereador Biramar Machado, vereadora Eva Mesa, vereador Jonathan de Souza, vereador Adilson Seixas, vereador Eduardo Longo e presidida pela vereadora Rosane Costa, que, havendo número legal, em nome de Deus e da Constituição, declarou aberta a sessão. A presidente vereadora Rosane Costa solicitou que fosse lida a ata 05 de 2017 da sessão, em apreciação e regime de votação, foi aprovada por unanimidade. A presidente Rosane Costa solicitou a leitura do expediente. Pedido de providência 056/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas, vereadora Rosane Costa, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto e vereador Eduardo Longo, para que sejam tomadas providências de limpeza e capina em torno do monumento do Santo Antônio, localizado na Avenida Hipólito Souza, bairro Renascença. Pedido de providência 057/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, para que seja providenciada a operação tapa-buraco na estrada próxima à localidade do Rincão dos Soares, primeiro distrito deste município. Pedido de providência 059/2017, de autoria dos vereadores Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto e vereador Eduardo Longo, para que seja inserido no cronograma de atividades da Secretaria de Obras e Transportes o patrulhamento das estradas das seguintes localidades: Serrinha, Passo das Pedras, Rincão dos Motas, Estrada do Silêncio e Três Estradas. Pedido de providência 060/2017, de autoria dos vereadores Jonathan de Souza e vereador Biramar Machado, para que seja realizada a limpeza e reforma na ponte da rua João Ricardo de Souza. Pedido de providência número 061/2017, de autoria da vereadora Eva Mesa, para que seja realizada a revisão e conserto nas ruas onde a firma terceirizada LM Construções prestou serviço à Corsã e o calçamento tenha ficado danificado. Pedido de providência 062/2017, de autoria dos vereadores Cadico Labella, vereador Guto Bittencourt, vereadora Marisa Barreto e vereador Eduardo Longo, para que seja providenciado o patrulhamento da rua Braulio Antônio Dutra, mais conhecido como Beco 10, localizado no Cerrito. Indicação número 018/2017, de autoria dos vereadores Cadico Labella, vereador Guto Bittencourt, vereadora Marisa Barreto e vereador Eduardo Longo, para que seja estudada a possibilidade do Executivo realizar contato com a empresa Águia Metais, na pessoa do senhor Alfredo Rosseto Nunes, no sentido de saber quais especialidades mão de obra serão necessárias para que os lavrenses tenham condições de pleitear um serviço quando esta empresa estiver apta à operação, gerando emprego e renda ao nosso município. Diante da resposta, sugerimos ao Poder Executivo que estude a possibilidade, através de órgãos competentes, de trazer cursos atinentes às vagas que serão disponibilizadas, dando aos nossos lavrenses condições reais de serem lançadas no mercado, qualificando-os. Indicação 019/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto, para que a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Cultura e Esportes, juntamente com a Secretaria de Obras e Transportes, analise a possibilidade de construir uma pista de bicicross na área localizada entre a Rua Alexandre Silveira e o Módulo Esportivo Municipal. Pedido de informação 06/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, solicitando informações a respeito dos trabalhadores da SAMU deste município, considerando escalas de motoristas e enfermeiros, horas trabalhadas, direito e alimentação. Pedido de informação número 007/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, que seja informado a esses vereadores que existe algum projeto de calçamento para a continuação da Avenida Coronel Galvão, saída Lavras Caçapava, mais precisamente bairro Cerrito. Pedido de informação 08/2017, de autoria da vereadora Eva Mesa, para que seja informado pela Secretaria de Saúde se já foi realizada a licitação para a compra de aparelhos para medir glicose, medicamentos para a pressão arterial, anti-inflamatórios e antibióticos, estes que estão em pouca quantidade e alguns já estão em falta na farmácia básica do município. Moção 02/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto, para que seja encaminhada a moção de congratulações à senhora Maria Esther Gomes de Souza pelos inestimáveis serviços prestados à coletividade.
Leitura da correspondência recebida do Fundo Nacional da Educação, Brasília. Não havendo mais matérias, a senhora presidente passou a palavra aos vereadores para o grande expediente. O vereador Guto Bittencourt reclamou do problema da Secretaria de Saúde com relação ao Executivo não ter veículos para levar os pacientes para Bagé. Parabenizou a presidente da Casa pela sessão solene na Escola Bernardo de Medeiros. O vereador Biramar disse que a Secretaria de Saúde do município está deixando a desejar, que a mesma marcou consulta para pacientes e, quando os mesmos vieram para o atendimento, não tinha luvas e os pacientes não foram atendidos. A vereadora Eva comunicou que agendou uma reunião com o prefeito para a Comissão de Saúde tratar sobre os problemas citados nessa sessão. Falou que sua promessa de ouvir as comunidades já foi iniciada, que se reuniu com a comunidade São José e já montou a diretoria e conselho fiscal dessa comunidade. O vereador Jonatas parabenizou a vereadora Eva Mesa pelo seu trabalho na saúde antes de ser vereadora e disse que não estará presente na próxima reunião da Comissão de Educação. O vereador Seixas disse que o Executivo deve informar esta Casa sobre os problemas da Secretaria de Saúde do município. Parabenizou a presidente pela sessão solene na Escola Bernardo e registrou a escolha da Corte do Carnaval 2017, Soberanos da Terceira Idade, ocorrido na Praça das Bandeiras no domingo, dia 5 de fevereiro de 2017. O vereador Eduardo Longo elogiou a forma que as comissões estão sendo rápidas com seus pareceres quanto ao assunto é a saúde e educação. Falou que os pontos turísticos de Lavras precisam ser destacados pelo Executivo quando se tratar de conservação e limpeza. Parabenizou o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Lavras do Sul em proporcionar o rodeio do dia 4 e 5 de fevereiro no Sindicato Rural. Falou que esse tipo de evento traz muitos turistas para a nossa cidade. O vereador Cadico Labella solicitou que a presidente da Casa encaminhe uma moção ao Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo, parabenizando pelo belo rodeio ocorrido no Sindicato Rural da nossa cidade. A presidente confirmou o encaminhamento da moção e disse aos nobres vereadores e público que a sessão solene da Escola Bernardo de Medeiros foi um sucesso e que foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores, não somente da presidente da Casa. E comunicou que enviará um ofício parabenizando os soberanos da terceira idade escolhidos para o Carnaval de 2017. Comunicou pela manhã, os vereadores reuniram-se com a secretária municipal de Educação, municipal de Educação nesta casa, para agendarem uma visita à Escola das Três Vendas, primeiro distrito de Lavras do Sul. Comunicou que, como a casa precisa fazer 4 sessões ordinárias por mês e a última segunda-feira será em pleno Carnaval, avisou que essa sessão, em especial, será antecipada para sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2017, e que a mesma será realizada às 12 horas, sendo que as matérias para essa sessão deverão ser entregues pelos vereadores e Executivo Municipal na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017, até às 12 horas. A senhora presidente concedeu um intervalo de 10 minutos para logo retornar com a ordem do dia. Projeto de Lei 01/2017, que cria cargo de diretor administrativo da Casa de Cultura José Nery da Silveira e da outras providências, colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 03/2017, que autoriza o Executivo Municipal a contratar médico em regime emergencial, colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de providência 056/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de providência 057/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de providência 059/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de providência 060/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de providência 061/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de providência 062/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Indicação 018/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Indicação 019/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 06/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 07/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 08/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Moção 02/2017, em apreciação e regime de votação, aprovada por unanimidade. A presidente Rosane Costa passou a palavra aos vereadores para as considerações finais, onde todos agradeceram a palavra e ela agradeceu a presença de todos no plenário e, não havendo mais nada a ser tratado, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão ordinária. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 30 de janeiro de 2000. Lavras do Sul. Vereadora Rosane Costa, presidente, vereador Biramar Machado, primeiro secretário.
Em apreciação, a ata número 006/2017. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Antes das matérias, eu solicito que os senhores vereadores, na pauta, considere que o pedido de providência 67/2017 é de autoria do vereador Guto Bittencourt, Cadícula Bela, Marisa e vereador Eduardo Longo. Projeto de lei 04/2017, que cria o cargo de assessor de engenharia. Ofício 023/2017, projeto de lei 04/2017, senhora presidente, encaminhamos para apreciação da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa o projeto de lei 04/2017, que cria o cargo de assessor de engenharia. Certos de estarmos juntos construindo Lavras do Sul melhor para todos, desde já agradecemos sua atenção. Cordialmente, Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal de Lavras do Sul. Projeto de lei 04/2017, que cria cargo de assessor de engenharia e dá outras providências. Só a justificativa. Justificativa. A criação do cargo de assessor de engenharia se faz necessário, visto que este profissional exerce função de projetista especializado em cursos profissionalizantes para desenho técnico em diversos programas como AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Revit Architecture. Exercendo dessa forma papel importante ligado ao funcionamento das secretarias municipais, pois os projetos apresentados são entregues ao responsável técnico para que seja emitida a arte, assinatura do responsabilidade técnica. O projetista cadista trabalha com projetos hidráulicos, elétricos, rede de esgoto, regularizações, loteamentos, projetos arquitetônicos juntos às secretarias de planejamento e assistência social, entre outras secretarias. Essa alteração proposta se faz devido à qualificação profissional exigida, bem como visa valorizar o trabalho desenvolvido pelo profissional. Para exercer essa ocupação é necessário ter concluído o ensino médio e ou técnico e sua especialização em curso de qualificação profissional. Assinado, Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Encaminha-se o projeto de lei 004 para a Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, sendo o presidente vereador Eduardo Longo, relator vereador Adilson Seixas e revisor vereador Jonatas Souza. Após para a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, presidente vereador Biramar Goulart, relator vereadora Eva Mesa e revisor vereador Eduardo Longo. Projeto de lei 05/2017, que autoriza a doação de terreno à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lavras do Sul, APAI de Lavras do Sul. Ofício 027/2017, senhora presidente, encaminhamos para a apreciação de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa o projeto de lei 05/2017, que autoriza a doação de terreno à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lavras do Sul, APAI Lavras do Sul. Certos de estarmos juntos construindo Lavras do Sul melhor para todos os lavrenses, desde já agradecemos sua atenção. Cordialmente, Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Exposição de motivos. Submeto à aprovação dessa colenda Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo autorizar a doação à APAI de terreno adquirido pelo município situado à rua João Luxinger Bucão, através da autorização concedida pela Lei Municipal 3.449 de 2016, de 13 de dezembro de 2016, o município adquiriu o terreno vizinho à sede da APAI, cito a rua João Luxinger Bucão, com o fim específico de doá-lo para a criação da área para embarque e desembarque dos assistidos no veículo adaptado no uso da APAI, bem como para a futura ampliação do seu espaço físico, com a criação de área para recreação e desenvolvimento de suas atividades diárias. Segue para a apreciação desta Casa Legislativa o termo de doação do imóvel que será afirmado pelo Poder Executivo com a APAI após a aprovação do projeto de lei, quando passará a produzir seus efeitos legais com o devido registro no Ofício de Registros de Imóveis de Lavras do Sul. Nesse sentido, convictos de que a
a proposição se reveste de legítimo interesse público, solicitamos o apoio e o voto dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei que autoriza a doação do terreno à APAE. Atenciosamente, Sávio Johnson Prestes, Prefeito Municipal de Lavras do Sul. Projeto de lei número 005, encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos. Presidente, vereador Eduardo Longo, relator, vereador Adilson Seixas e revisor, vereador Jonatas Souza. Projeto de lei 06/2017, que autoriza a contratação em caráter emergencial de 3 médicos para a Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, perdão, exclusivamente para o período de carnaval. Ofício 028/2017, senhora presidente, encaminhamos para a apreciação da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Casa Legislativa o projeto de lei 06/2017, que autoriza a contratação de 3 médicos para a Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, exclusivamente para o período de carnaval. Certo de estarmos juntos construindo Lavras do Sul melhor para todos os lavrenses, desde já agradecemos sua atenção. Cordialmente, Sávio Johnson Prestes, Prefeito Municipal de Lavras do Sul. Aqui no projeto não consta a justificativa. Aqui consta, Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, ofício 12/2017, de Lavras do Sul, 3 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através deste encaminhar a Vossa Excelência, em caráter de urgência, o projeto de lei 06/2017, que autoriza a contratação em caráter emergencial de 3 médicos para a Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, exclusivamente para o período de carnaval, acompanhado em anexo à minuta do contrato à exposição de motivos. Minuta de contrato emergencial administrativo. Projeto número 06 será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos. Vereador Eduardo Longo, presidente. Vereador Adilson Seixas, relator. Vereador Jonatas Souza, revisor. Após Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, presidente, vereador Luiz Augusto Bittencourt, relator, vereadora Eva Mesa e revisor, vereador Biramar Goulart. Solicitamos que a Comissão de Constituição e Justiça solicite ao Executivo a exposição de motivo do referido projeto. Pedido de providência 058/2017, de autoria dos vereadores Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democratas, e vereador Biramar Machado, bancada do Democrata. Pedido de providência 064/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de providência 065/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de providência 067/2017, de autoria do vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de providência 068/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado, bancada do Democrata, e vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Pedido de providência 069, 2017, de autoria da vereadora Eva Teixeira Mesa, bancada do PMDB. Indicação 020/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado, bancada do Democrata, e vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Indicação 021/2017, de autoria dos vereadores Guto Bittencourt, bancada do PP, vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de informação 09/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de informação 010/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PTT. Correspondência.
Excelentíssimo Senhora Rosane Costa, presidente da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, Anderson Foltora Rodrigues, portador do título eleitoral tal, seção 20, zona eleitoral 9, residente e domiciliado na rua Ataídes Machado, 45, bairro João Paulo II, vem, através desse, requerer o uso de espaço destinado à tribuna livre do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 2017, às 20 horas, do corrente, para tratar do seguinte: assunto referente à rede elétrica do referido bairro. Nesses termos, pede deferimento, Lavras do Sul, 11 de fevereiro de 2015, Anderson Foltora Rodrigues, morador do bairro João Paulo II. Prestação de contas anual do exercício de 2016, ofício 02/2017, setor de contabilidade, Lavras do Sul, 2 de fevereiro de 2017. A Sua Excelência Senhora Rosane Ribeiro Barbosa Costa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssima Senhora Presidente, atendendo dispositivos legais, estamos apresentando a prestação de contas anual do exercício de 2016. Atenciosamente, Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Essas foram as matérias do expediente. Passamos para o grande expediente. Vereador Biramar Goulart. Pela ordem, senhora presidente, boa noite, senhora, os demais colegas. E também dar boa noite e boas-vindas à assistência que se encontra hoje na nossa casa. Muito obrigado, senhora presidente. Vereadora Eva Mesa. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Dizer que é um prazer ter o pessoal no nosso plenário e que espero ainda ver lotado esse plenário. Continue assim. Obrigada. Vereador Jonta Souza. Vereadora Dilson Seixas. Boa noite, senhora presidente, os demais colegas. Quero saudar primeiramente a assistência ao seu Paulo Acides, que está aí nos presenciando a honra aí de fazer a primeira visita deste ano, ao Ebinho aí, com todo respeito, ao seu Guilherme aí, nosso administrador do presídio, a sua esposa Fernanda, senhor José Arleu, também o Neto, o Anderson, desculpa, esqueci o nome, entendeu? Tá? E dizer para mim que é uma satisfação. Tá, senhor, muito obrigado por tudo aí, pela a presença de todos. Espero que fiquem contentos aí com essa noite aí. Vereador Eduardo Longo. Vereador Cadico Labella. Vereadora Marisa Barreto. Boa noite, senhora presidente e a meus colegas vereadores. E boa noite à plateia que está nos assistindo hoje. E agradeço muito a presença de todos. Não vou me arriscar a citar nomes para não esquecer de ninguém. E que continue assim vindo assistir a nossas reuniões. E que tenhamos uma boa sessão. Muito obrigada. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Boa noite, senhora presidenta, demais colegas e assistência, ao ex-prefeito Paulinho, ao diretor do presídio, ao amigo Guilherme, ao Neto, ao Anderson, aos colaboradores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar a nossa plateia, senhor Zé Eleu, que muito nos honra com a sua presença, o Anderson, que fará o uso da tribuna, o diretor do presídio, senhor Guilherme, sua esposa, a professora Amabile Fernanda, nossa assessora jurídica, Ana Paula, nosso ex-prefeito Paulo Souza, senhor Eber, assistência, o Neto, nossos funcionários. Primeiramente, também queremos agradecer, em nome da Câmara de Vereadores, ao pedido que foi feito pela limpeza do nosso ponto turístico Santo Antônio, que quem já teve a oportunidade de visitá-lo está limpinho, o vereador Adilson, está muito, a sua matéria também, lhe parabenizo pela iniciativa, e aos demais vereadores também que apoiaram. A prestação de contas anual do exercício 2016 do Executivo ficará à disposição na presidência de todos os vereadores que tiverem, quiser dar uma analisada. Estivemos nessa semana em Bagé, juntamente com o vereador Jonta Souza, acompanhada do senhor Anderson Rodrigues, que estava representando os moradores do loteamento João Paulo II e arredores ali da Coab. Nos acompanhou também
o prefeito Sávio Prestes, o coordenador de educação, professor Aristides, onde fomos recebidos pelo gerente regional da CE, senhor Ruimar Freitas, onde foi feito uma explanação sobre o que vem ocorrendo, sobre quedas de energia, incidentes até levando a incêndio de residências, que eu vou deixar depois para o Anderson, que vai fazer a sua explanação aqui, e deixar a palavra depois à disposição de todos os vereadores. Vamos dar o intervalo. Não, só para registrar também, já ia esquecendo, que foi passado para todos os vereadores um convite que recebemos do secretário de Turismo, convidando esta casa para a abertura oficial do Carnaval, que realizar-se-á nos dias 25 a 28 de fevereiro, às 21h30, na Praça Licínio Cardoso. Que todos, né, se façam presentes para prestigiar o grande Carnaval que Lavras do Sul realiza na nossa região. Faremos um pequeno intervalo de 10 minutos e passaremos após para a ordem do dia e para a tribuna livre do senhor Anderson Rodrigues. Retomados os trabalhos, passaremos para as matérias da ordem do dia. Eu tenho duas. Pedido de providência 058/2017, senhora presidente. O vereador Escaes subscreve e solicita, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: estamos encaminhando esse pedido de providências para a manutenção da rede de esgoto que está correndo a céu aberto, escoando na rua Tenente Coronel Edson Marconi Gogia. Justificativa. Esse pedido de providência está sendo solicitado, pois, conforme foi apresentada a situação através de fotos anexas, verificou-se que o esgoto está irregular e a céu aberto. As pessoas reclamam com total razão, eis que, além de desconforto causado pelo odor e a proliferação de insetos. Segue fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 7 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democratas, e vereador Biramar Machado, bancada do Democrata. Em apreciação, pedido de providências número 58. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado com a ausência do vereador Luiz Ricardo Labella. Pedido de providência 064/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam, após o aviso plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja providenciada a limpeza e capina na parte inferior da ponte localizada na rua Otávio Leivas, bairro Potimedeiros. Justificativa. Este pedido de providência está sendo solicitado pelo senhor Maurício Vaz Cortes, portador do RG tal, CPF tal, morador da referida rua, pois a vegetação encontra-se alta no período de chuva, pode acarretar em alagamento na moradia ao lado. A limpeza também evitará a proliferação de animais peçonhentos. Segue fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 10 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, o pedido de providência 064. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado com a ausência do vereador Luiz Ricardo Labella. Pedido de providência 065/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja providenciada a colocação de 2 suportes com lâmpadas na rua Alexandre Silveira, próximo ao Ginásio Municipal Fernando Pelizer Teixeira. Justificativa. Esse pedido de providência está sendo solicitado pela senhora Angelina Maria Teixeira de Teixeira Conte, portadora do RG tal, CPF tal, moradora da Avenida Hipólito Souza, 131, e por vários munícipes, alegando que a rua citada se encontra com falta de iluminação, ficando às escuras à noite, dificultando assim o acesso para a Avenida 9 de Maio e também aqueles que se deslocam até a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Reivindicam também que a rua Alexandre Silveira, principalmente nessa época do ano, tem um grande fluxo de pessoas que praticam esportes à tardinha no módulo esportivo Dr. Henrique Ribeiro Saraiva e no próprio
próprio ginásio municipal, que ao finalizarem suas práticas esportivas já é noite e a falta de iluminação na referida rua dificulta o trânsito de pedestres e, logicamente, aumentando a sensação de insegurança. Segue fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 6 de fevereiro de 2017, vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de providências 065. Pois não, vereador. Quero cumprimentar os colegas vereadores pela matéria. É um local mesmo de extrema necessidade, mas em anos anteriores a gente sugeriu a colocação de pontos de iluminação ali, mas aquele local tem ausência da rede baixa, como eles chamam. Então, eu acho que precisa não só da prefeitura, mas intervenção da CE também para a instalação dessa rede baixa para se colocar esses pontos. Realmente é um local onde, por ter vegetação, bastante pasto, se concentra muito animal também, cavalo e vaca, e se torna um ponto de risco realmente. Só isso seria isso. Ainda em apreciação, pedido de providência 65. O senhor não quer sugerir, vereador, que seja enviado também para a CE esse pedido? Eu acredito que sim, vereador Eva. Tá, então, em votação, o pedido de providência 065, com adendo de ser também encaminhado para a CE. Os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado, com a ausência do vereador Luiz Ricardo Labella. Pedido de providência 066/2017. Senhora Presidente, os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: solicito que seja feita a operação tapa-buraco com cascalhamento nos seguintes lugares que forem necessários: corredores do Camaquã, Nazária e Passo do Jaques, até os Três Pinheiros, no 1º distrito deste município. Justificativa: esse pedido de providência está sendo solicitado a fim de proporcionar mais segurança a todos que ali trafegam, principalmente os produtores e condutores de veículos que necessitam de estradas bem patroladas, pois estradas em más condições podem causar acidentes. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 7 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Biramar Machado, bancada do Democrata, e pelo vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Em apreciação, pedido de providências número 66. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado, com a ausência do vereador Luiz Ricardo Labella. Pedido de providência 067/2017, senhora Presidente. Os vereadores signatários deste solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: primeiro, que sejam adotadas medidas visando a reforma da ponte laterais, localizada na estrada São Domingos, foto 1 e 2. Segundo, que sejam dadas condições de tráfego aos veículos de grande porte, caminhões, carretas, fazendo um desvio na lateral da estrada, fotos 3 e 4, ao lado da referida ponte, realizando uma limpeza da vegetação e patrulhamento. Justificativa: as fotos anexas demonstram a necessidade de ser reconstruídas as guardas dessa ponte, uma vez que, se as laterais contribuem para os sérios riscos, sem as laterais, contribui para sérios riscos de acidentes. E sabemos que essa estrada é bastante movimentada, visto que há muitas propriedades rurais, também é uma via utilizada para o acesso a Bagé, merecendo um cuidado especial. Também, na época da safra de grãos, o tráfego de caminhões é intenso e a sugestão de se fazer uma via alternativa viabilizaria o trânsito desses veículos pesados, sem haver prejuízo à ponte, que é muito estreita. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 9 de fevereiro de 2017, assinado pelos vereadores Guto Bittencourt, bancada do PP, vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de providências número 67, 2017. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 068/2017. Senhora Presidente, os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: solicito que seja realizado conserto no calçamento da Avenida José Cacildo de Labari, nas proximidades do Parque do Sindicato Rural, antes da pista de rodeio. Justificativa: solicitamos o conserto no calçamento da Avenida José Cacildo de Labari, pois no trecho referido o calçamento está cedendo. Este
este problema, sendo resolvido em breve, evitará maiores transtornos aos motoristas. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 7 de fevereiro de 2017, vereador Biramar Machado, bancada do Democrata, e vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Em apreciação, pedido de providências número 68. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 069/2017. Senhor presidente, a vereadora que subscreve solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja providenciada a colocação de cascalho e logo após passado rolo na Estrada do Cerrito e Rua Braulio Antônio Dutra, Beco 10, que seja ligada à rede de esgoto das residências próximas ao calçamento da entrada do bairro Cerrito, na caixa de esgotos localizada em frente à Casa de Pedra. Justificativa. Item 1. É necessária a colocação do cascalho para que a estrada se mantenha em boas condições. Somente o patrulhamento não está resolvendo o problema, pois logo nas primeiras chuvas formam-se valas, voltando a estrada a ficar em más condições. É de grande importância que, após a colocação desse material, seja passado o rolo para que fique bem firme e se mantenha por mais tempo. Sou sabedora que o anseio dos moradores do bairro Cerrito é o calçamento ou o asfaltamento, mas como ainda não temos previsão para que isso aconteça, a colocação de cascalho ajudará a diminuir a poeira, visto que em breve estará acontecendo a colheita de soja, período este em que o tráfego de caminhões naquela localidade torna-se intenso. Item 2. Com relação ao esgoto, a rede de algumas casas está ligada em caixa construída acima das casas. Essas devem ser ligadas na caixa existente em frente à Casa de Pedra, que é abaixo. Assim, o esgoto terá o escoamento no sentido correto. Os moradores têm reclamado do mau cheiro e existência de maiores números de mosquitos devido ao escoamento do esgoto estar funcionando de forma incorreta. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 7 de fevereiro de 2017, assinado pela vereadora Eva Teixeira Mesa, bancada do PMDB. Em apreciação, pedido de providências número 69. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 020/2017, senhora presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja feito um estudo para a construção de uma rampa com cobertura e corrimão na escola Odessa Maria Teixeira Petrarca, na localidade do Ibaré, no 2º distrito deste município. Justificativa. Esse estudo se faz necessário devido ao número de alunos que frequentam aquela escola, dando assim mais segurança aos mesmos, bem como nos dias de chuva, sendo assim possível a passagem pela rampa até o ônibus que faz o transporte escolar. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 7 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Biramar Machado, bancada do Democrata, e pelo vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Em apreciação, indicação número 020. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 021/2017. Senhora presidente, os vereadores signatários dessa indicam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido: que seja estudada a possibilidade de fixar uma grade de proteção ou similar em toda a extensão da escada que dá acesso a refeitório na Escola Municipal Professora Helena Ferreira, Centro de Alfabetização. Justificativa. Em algumas visitas que fizemos àquela escola, pudemos verificar que não há segurança para os pequenos alunos quando se dirigem ao refeitório ou quando tem qualquer atividade na sala onde está localizada a escada. Como são alunos de pré-escola, aumentando essa preocupação, visto nesta idade eles são hiperativos e não têm noção do perigo. Temos certeza de que, com medidas adotadas pela Secretaria de Educação e Secretaria de Obras, visando a colocação da proteção na escada, minimizará este problema e evitará possíveis acidentes. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 9 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB.
Em apreciação, a indicação 21. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luiz Augusto. É uma preocupação desses vereadores, até porque hoje aqui você faz presente, que na época era a diretora, a Fernanda, ela é testemunha. A gente fez 2 pedidos para o secretário, para que fosse feita aquela grade, e quem vai lá e vê aquela grade, sem aquela grade, ali é uma preocupação das crianças. Eu gostaria até que os vereadores, uma hora, passassem ali, quem não conhece, e olhasse para ver a preocupação de uma criança. Se uma criança chega a cair ali, deve ter, uns 2 metros ali, Fernando, eu acho, mais de uns 3 metros. Então, isso a gente está fazendo de novo o pedido, porque não foi atendido, no qual, aquela vez que eu fiz os pedidos na outra gestão, até a Fernanda ligou 2, 3 vezes para o secretário, pediu e não foi atendido. Então, a gente espera que agora seja atendido. Obrigado, senhor presidente. Ainda apreciação e indicação. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Pedido de informação 09/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao fiscal de obras e postura o seguinte pedido de informação. Solicitamos informação a respeito de 2 veículos em fase de decomposição localizados na Avenida Coronel Galvão, próximo à Escola Estadual Desembargador José Bernardo de Medeiros e Armazém Nogueira. Justificativa. Para fins de informar esses vereadores, visto esses veículos estarem atrapalhando a manutenção da via e se encontrarem nessa situação, sendo um risco para a saúde da comunidade. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, o pedido de informação 09. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 010/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que a subscrevem solicitam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos informação a respeito dos horários de funcionamento da estação rodoviária de Lavras do Sul. Justificativa, para fins de atender ao pedido de inúmeros moradores desse município. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 10 de fevereiro de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 010. Em regime de votação, os vereadores que concordarem com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Essas foram as matérias da ordem do dia. Agora passaremos para a tribuna livre, atendendo a solicitação do senhor Anderson Fontoura Rodrigues, portador do título eleitoral número 081-225-13040, seção 20, zona eleitoral 9, residente e domiciliado na rua Ataídes Machado, número 45, bairro João Paulo II, que vem, através deste, requerer o uso do espaço destinado à tribuna livre do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 13/2/2017, às 20 horas, do corrente, para tratar do seguinte assunto: referente à rede elétrica do referido bairro. Nestes termos, pede deferimento, Lavras do Sul, 11 de fevereiro de 2015, Anderson Fontoura Rodrigues, morador do bairro João Paulo II. O senhor Anderson pode se deslocar até a tribuna livre. O vereador Eduardo Longo emprestará o seu microfone. A palavra está à sua disposição. Muito boa noite a todos, senhores vereadores e aos demais. Solicitei a tribuna porque, devido a um grande problema que a gente carrega lá no bairro e arredores, porque o transformador que abastece vai além do bairro, então ele é potente, a gente tem conhecimento que ele é potente, porém a rede que não suporta, tá? É uma rede antiga. Já tiveram 2 sinistros lá, na casa do seu André e na casa do seu Dalto, e todo o bairro tem o receio que aconteça algum outro incêndio na noite, onde tenha uma casa com uma pessoa da idade ou com criança, e não acorde e não tenha como sair dali. Incidentes com aparelhos queimados dos vários tipos, vai do modem da internet a uma máquina de lavar, freezer, geladeira, televisões, tudo
já aconteceu. A rede oscila, a energia oscila, se armou no Uruguai, caiu a luz. Então, é complicado, está bem complicado lá. Já andou, um abaixo-assinado a gente passou, entrou através do alemão, procurei o alemão para a gente fazer um pedido de providências para a CE. Depois a Rosane aderiu à causa também. E a gente teve no gabinete lá do diretor regional em Bagé, e ele nos deu umas respostas muito coerentes, porém a gente vê que as respostas ainda não batem com o que a gente espera, né? Então eu estou usando agora para que a gente mantenha essa força, para que a gente continue buscando uma solução para esse problema lá. Tem mais, o Guilherme também na rua dele, chega a ser uma sequência, uma casa queimou um aparelho, na outra não, uma casa queimou um aparelho, na outra não. Então, quer dizer que não é só o problema de eu ter um T sobrecarregado na minha casa que vai causar esse problema, né? Vai além. O transformador, ele era na esquina dos subtenentes, bem na esquina, num poste que tem ali, e ele foi mudado para talvez 30, 40 metros à frente, porque, segundo eles mesmos, aquele aparelho ali ia gerar melhor. Não, também não funcionou. Bem pelo contrário, ele teve muito mais descargas e muito pior, porque rebenta fio e fica aqueles fios na rua, às vezes até com energia ainda. Acho que era isso. Agradecemos a sua colaboração neste espaço da Câmara de Vereadores. Agora iremos colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores para que lhe façam alguns questionamentos. Vereador Biramar Goulart. Senhora presidente, eu não vou fazer questionamento, eu só vou dizer o seguinte: a CE está deixando muito a desejar, não só na cidade como no interior. Nota-se que anos atrás a manutenção nas redes era mais frequente. Hoje é difícil ver uma firma terceirizada fazendo a manutenção nas redes do interior. Então isso aí está nos causando transtorno, não só na cidade, como também no interior. Às vezes não dá nem temporal, uma noite de lua cheia, esses dias lá, nós ficamos sem luz. Então, quer dizer, eu acho que ela está deixando muito a desejar, sim. Muito obrigado, senhora presidente. Vereadora Eva Mesa. Pela ordem, senhora vereadora. Com relação à questão, Anderson, eu liguei para a CE quando houve acidente na casa do seu Dalto, tá? E eles me informaram que já tinha entrado em contato com a regional de Bagé e que eles viriam para verificar, porque não era o transformador. Talvez fosse na rede, porque o transformador seria potente para abranger toda a área. Eles vieram nessa revisão? Hoje tinha o pessoal. Ali no bairro eles estavam... Mas estavam trocando os isoladores e mexeram um pouco na rede. Talvez fosse o tal do laudo que a regional tivesse pedido para o pessoal daqui fazer, para encaminhar para eles, para ver qual é a situação real da rede. Sem contar também que eu acho que talvez uma coisa que não foi pensada e a gente não lembrou de falar lá para eles, foi que ali tem a escola Bucão, que vem crescendo ano a ano, e talvez de repente até a demanda de energia dessa escola já esteja puxando muito mais do que a própria rede ali. É o ponto mais central que tem desse transformador, é a escola, né? E aí imagina um laboratório de informática e N ar-condicionado funcionando dentro da escola, possivelmente ela trabalhe mais sobrecarregado, né? Mas os técnicos da CE provavelmente vão fazer um laudo e vão olhar que tem uma escola que está adquirindo, né, mais energia elétrica, de repente eles vão se dar conta disso aí, né, Anderson? Né? Obrigada, presidente. Vereador Jonathan Souza. Pela ordem, senhora presidente. Ali naquele caso ali, até quando o Anderson nos procurou aqui, a gente levou muito em conta também por ter a situação ali de muitas pessoas que têm dificuldade. Tem os idosos, tem pessoas com questão... E bem do lado do transformador ali tem a dona Tânia, com questão, a cadeirante. Tem o Ciro ali logo atrás e outras pessoas, né? E então a importância não só por isso, mas imagina uma pessoa dessas aí com mais dificuldade, né, de locomoção, num caso extremo, como aconteceu no seu André e no seu Dalto. E também aproveitar para salientar, como o senhor nos disse lá, a importância do registro
de cada caso. Na minha rua a energia oscila, registra. Queimou o modem, registra. Queimou a TV, a geladeira, registra. Isso serve para eles como base de orientação e diagnóstico. Isso ele nos deixou bem claro lá. Isso, daqui para frente, é bom que todos os bairros, ou qualquer localidade, a gente comece a fazer isso, até para eles terem essa noção das incidências que acontecem nas localidades. E agora, né, que está indo ao extremo no caso do João Paulo II ali. É só para colaborar mesmo. Vereador Adilson Seixas. Pela ordem, senhora presidente. Anderson, assim, ó, pelo que eu tenho acompanhado, a CE, ela está entrando num processo que o governo quer vender. E se nós não providenciarmos esse tipo de trabalho que tu queres fazer ali, ó, eles estão para nós andando, tá? Porque assim, ó, quanto menos coisa a CE fizer, eles querem só o subsídio para eles venderem ela. Porque se hoje fizer uma consulta popular aqui em Lavras, a respeito de duas empresas que pertencem ao Estado, que é a CE e a Corsan, nós optamos por vender as duas. Porque nós temos um descaso muito grande com essa comunidade aqui. Mas isso aí não é hoje, isso aí já vem de tempo. E nós temos assim, ó, que nos mobilizarmos junto com vocês e começar a modificar isso aí. Acionar alguém, tipo deputado estadual, que vem aqui para pedir voto. É aí que nós vamos ter que fazer a diferença. Tá? E só para dizer assim, nós estamos juntos aí, ó, até porque eu só venho acompanhando e estava esperando essa oportunidade, como eu sabia que tu virias aqui. E para dizer assim, ó, a partir de amanhã, como a Eva já fez um contato com algumas coisas, eu vou ligar para uma pessoa que eu estimo muito, que é o seu Auri, né, que ele resolve bastante coisa para nós aqui, só basta a gente ligar. Tá? E vamos ver se ele quebra mais essa para ti. Não só para ti, mas para todos nós. Porque assim, ó, a CE, como a Corsan, eles querem vender, e o governo, né, quer vender. Então, assim, não vai dar um atendimento que a comunidade precisa. E Lavras, é 8 mil e 5 mil votantes, entendeu? É o que eles têm de pensamento. Só que nós nos preocupamos com isso e nós vamos até o fim. Entendeu? Nós temos que primeiro ver o que o nosso gerente da Corsan fala. Da CE fala. O senhor Cris, para ver o que ele tem a dizer sobre isso aí. Vocês já fizeram contato com ele? Fizemos, quando a gente chegou na regional, ele já tinha contato lá, ele já tinha buscado fazer todo o mapeamento dali que ele pôde. Ele já tinha mandado alguma coisa para lá. Mas tudo ainda muito impreciso, muita coisa imprecisa ainda. Tudo agora vai ser avaliado lá para ver se é uma questão só dos cabos, ou se é o transformador, ou se é posicionamento. Tudo ele vai buscar saber agora. Quanto aos registros que o alemão falou, eles falaram também que o registro não precisa ser um registro lá para tu receber o ressarcimento da manutenção do teu aparelho queimado, assim para que realmente eles tenham controle. Liga e avisa, queimou um aparelho, tal, em bairro tal, é isso que eles precisam. Para nós não vai resolver muito, mas a gente precisa mesmo é que funcione a rede bem. Concluiu o vereador Adilson. Sim, senhora presidente. Obrigado. Vereador Eduardo Longo. Boa noite, Anderson. Boa noite, assistência. Pouco tenho a te dizer sobre isso, cara. Quero te dizer que parabéns por ter vindo aqui. É uma das forças que tem que ser acionadas e, pelo que consta, os colegas já tomaram alguma iniciativa para tentar sanar esse problema. Também me engajo. Em anos anteriores, a gente tinha um problema bem sério de rede no bairro da Dr. Breno Bulcão. E após algumas manifestações aqui, reivindicações, eles projetaram e fizeram toda a mudança lá, tanto que se fez a troca de postes de rede. E eu acho que esse problema era um problema de queda e queima de aparelhos eletrônicos e foi resolvido. Não colocando o peso nos funcionários, infelizmente, o vereador Adilson Seixas já falou, as estatais aí estão na mão do governo e pouco caso fazem com isso. Então, só posso me comprometer aqui também, entrar em contato, como vocês já tiveram uma reunião com o seu Ruimar, e em outros tempos ele esteve até na casa
junto com outro servidor da CE, para apresentar melhorias e propor melhorias para o nosso município. Também me comprometo, então, a dar esse toque aí, a tentar contato com eles aí, a fazer essa leve pressão aí para que esse problema seja sanado e que não ocorra mais nenhum tipo de sinistro, né, com ninguém daqui do nosso município. Seria isso. Vereador Luiz Ricardo Labella. Boa noite, senhora presidente, demais colegas. Boa noite ao Anderson. Dizer que acho que tem que ser cobrado mais ainda. Eu sugeria que convidasse o gerente da CE e que trouxesse ele aqui para ele tomar uma posição mais, vamos dizer assim, mais severa a respeito disso, porque senão fica só no falar e nada é resolvido. Então, acho que tem que vir alguém responsável aqui e se responsabilizar realmente pelo processo. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Vereadora Marisa Barreto. Eu me coloco, Anderson, boa noite para ti. Acho assim uma boa ideia que tu está fazendo e me coloco à disposição dos meus colegas que já fizeram o pedido, já foram lá, e o que for necessário aqui, que nós todos nos unimos, eu acho que todos os vereadores, para ver o que nós podemos fazer. E eu acho que isso aí é uma boa que o nosso colega Cadico falou, de trazer o gerente da CE aqui, para ver o que ele está fazendo também sobre isso aí, para resolver na nossa comunidade, porque é um assunto sério, né, da energia, porque pode acontecer uma coisa mais grave, então não adianta nós ficarmos esperando que aconteça, nós temos que prevenir, que a prevenção sempre é o mais importante. Então, me coloco à tua disposição e a todos os meus colegas, o que fizerem, eu estou com vocês. Muito obrigada, senhora presidente. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Boa noite, Anderson. Em primeiro lugar, eu quero colocar também a bancada do PP à disposição, os vereadores do PP. Quero te fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, o que foi de real que eles falaram para ti lá em Bagé, quando vocês foram lá? O que eles têm ideia e qual se vai ter solução, se não vai ter? Segundo, os usuários que tiveram prejuízos ali, são ressarcidos, vão ser, ou vai ficar, Deus dará, você diz? Isso que eu queria saber. Olha, os que tiveram sinistros fizeram registros. Tá. O seu André já está com em torno de 3 ou 4 meses que houve um incêndio lá e até agora não foi ressarcido, nem audiência teve. Ele me mostrou, quando a gente correu o baixo-assinado pelo bairro, ele e o Jason, que é a casa ao lado, os fios estavam atados como quem ata arame, passou um pelo outro, torceu e seguiu mandando energia. Foi trocado agora na outra semana, mais ou menos nos dias que a gente teve em Bagé. E vai ser ressarcido, não sei com que tempo, quem fez o registro real. Quem fez aquele registro, queimou, está aqui o aparelho, está aqui as notas, vai ser disso. Para frente, desse aí eu não sei o resultado. Dos vizinhos ali eu não me informei. Mas, a princípio, o seu André, que é o caso mais antigo, já vai com 3 ou 4 meses e não teve resposta nenhuma. Opinião minha, como a gente teve aqui, eu acho que foi em 2014, né, vereador Eduardo? 13? 15? A gente teve reunião com o regional aqui e ele achou, ele conversou com nós, tinha solução para tudo, não é, vereador? Então, assim, eu peço que a casa aí, através da presidenta aí, que convide ele, né, para que participe aqui, até de uma audiência pública, eu acho, aí, para orientar a população aí, para ver qual é a real mesmo. Como diz os meus colegas aí, se tu ficar esperando, se tu não botar uma pressão, tu não vai conseguir. Como o velho ditado, né? Feijão velho e político tem que ser sempre na pressão, né? Senão não vai. Obrigado, senhora presidente. Mais alguma coisa, senhor Anderson? Não, só para concluir, eu acho que a ideia, mesmo a gente já tendo feito a visita regional e tem algumas respostas para que a gente entendesse mais sobre o funcionamento, eu acho que a força de tentar solucionar isso aí, a gente tem que manter. Por isso eu mantive o espaço, de usar o espaço, para que não morra o assunto. Passou e aí... Hoje eles estavam mexendo na rede, de repente vão lá, não, está tudo bem, e nem eles dão a satisfação para o documento que a gente enviou para eles, né? Então, só agradecer agora o espaço
Boa noite. Só uma palavrinha que eu esqueci aqui, presidente. Me permite aí. Assim, não, ó, vereador. até porque o regional lá é cargo político, né, cara? Se o cara não está funcionando, simplesmente eles vão trocar. Entendeu? Assim, é a forma que é. Cargo político, tu tá lá, tu não tá dando, tu sai. Obrigado, senhora presidente. Só para ajudar nas manifestações dos colegas e do Anderson, em visita ao gerente Ruimar, nós entregamos em mãos para eles um ofício explanando os problemas que têm ocorrido lá no loteamento João Paulo II. O que ele nos disse? Que ele já estava a par da situação e que ele estava aguardando um laudo do gerente local, do CRIS, e reforçar o que o vereador Jonatas falou. As pessoas que se sentirem lesadas com a CE têm que fazer o registro. Não adianta vir aqui na Câmara se queixarem se não tem o boletim, o registro feito, porque só assim eles vão ter noção, né, da lesão que a CE está dando aos munícipes. Eu acho que essa casa tem que aguardar alguns dias para ver este laudo que o CRIS vai enviar para eles, seguir acompanhando, né? E assim que esse laudo for concluído, aí sim, creio que esta casa poderá tomar providências e solicitar uma audiência pública, chamar o CRIS, chamar o senhor Ruimar, e não só o loteamento João Paulo II, mas como todos os loteamentos, todos os bairros da cidade que estão se sentindo lesados pela CE. Vamos para as considerações finais do senhor Anderson. Se tiver mais alguma colocação para fazer, o microfone está à sua disposição. Não, só agradecer o espaço e desejar uma boa noite. Agradecemos, então, a sua visita nesta casa e colocamos sempre esta casa e as bancadas, os nossos vereadores, à inteira disposição da comunidade. Passaremos, então, para as considerações finais. Vereador Viramar. Vereadora Eva. Desejar uma boa noite a todos e obrigado, senhora presidente. Vereador Jonatas Souza. Dar os parabéns ao Anderson por tomar a frente dessa situação lá do bairro dele, né? E também queria aproveitar aqui para tratar sobre a nossa comissão aqui de obras, saneamento, habitação e transportes, que está na segunda-feira. Nós conversamos hoje, eu e a senhora presidente. Na segunda-feira, analisando bem, acaba até prejudicando o andamento, né? Até por causa que a sessão na segunda ficaria para uma outra segunda, uma coisa que poderia a gente resolver na mesma semana. E eu repasso isso aqui ao vereador Seixas, relator, e ao Guto Bittencourt, revisor, se ficasse bom para todos nós na terça-feira, às 11 horas. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos. Vereador Adilson Seixas. Muito obrigado. Vereador Eduardo Longo. Vereador Luiz Ricardo Labella. Vereadora Marisa Barreto. Boa noite, senhora presidente, meus colegas, e boa noite a todos da plateia. Vereador Tenham Luiz todos Augusto uma boa noite. Desculpa, vereador. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Senhora presidenta, hoje a gente esteve reunido com a secretária de Saúde, eu, o vereador Mário e a vereadora Eva, no qual colocamos à disposição da secretária para ajudar, como a gente faz parte da comissão. E fomos bem atendidos, fluiu bem a reunião. Eu acho que a gente explanou todas as coisas que a gente estava precisando para a secretária. Ela assumiu faz 2 dias, eu acho que... Não, 3 dias faz que ela está, né? E se colocou aí a nos ajudar e nós vamos ajudar elas. Eu acho que é por aí a coisa. Quero aqui parabenizar pela limpeza do Santo Antônio, no qual foi feito pelos funcionários do turismo ali, né? No caos, que eu vi ele trabalhando. Pelos jogos ontem da praia, que a gente teve lá ontem, eu até joguei ontem, né? Coroa, bom de bola, já estou na... Entendeu? E uma coisa séria, assim, que vem ontem, quem foi lá ontem, lá
Infelizmente, a gente perdeu uma funcionária da prefeitura, a Lourdes, né, uma excelente, eu queria aqui aos pêsames à família, e ela foi sepultada ontem de noite. E a gente vem batendo aqui, já faz, eu acho que 45 dias desse governo novo e do outro, e por incrível que pareça, não tem luz no cemitério para sepultar uma pessoa de noite. Então eu quero deixar registrado aqui, ó, que a gente vai ter que arrumar aquilo. Ontem mesmo, das outras vezes, o vereador Eduardo levou a moto dele lá, botou luz para sepultar uma pessoa de noite. Ontem não tinha luz de novo, tio. Então, assim, ó, umas coisas básicas que tem que ter, tem que fazer. Então, assim, eu quero deixar esse registro aqui, porque, infelizmente, ontem aconteceu a mesma coisa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Augusto, acompanhando as redes sociais hoje, né, a gente também lamenta e que esta casa, que a família da senhora Lourdes receba o pesar desta casa. Acompanhando uma manifestação da esposa do secretário de Obras, também ela lamentou esse episódio da escuridão no cemitério, mas pelo que ela colocou, já foi solucionado. Tá? Hoje já foi. Só para deixar registrado que agora, no próximo final de semana, vai mudar o horário, né? Retomaremos ao nosso antigo horário, que para mim é uma lástima, eu prefiro este. Então, pessoal, a nossa sessão, nós vamos findar este mês de outubro, esse mês de fevereiro, às 20 horas, não esquecendo a nossa sessão no dia 24, que é o meio-dia, e retomaremos o mês de março, dia 6, então a sessão às 19 horas. Tá bem? Então, todos uma boa noite e agradeço a presença de todos.